Irmãos, essa passagem é bastante conhecida e eu coloquei ali na introdução uma música de uma novela chamada Gabriela. E essa novela tem uma música que era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu nasci Gabriela, sempre Gabriela. Uma novela antiga, só quem sabe, e as pessoas mais novas do que eu, porque eu não conheço não. Então, é uma música onde as pessoas dizem que elas nasceram com a sina, nasceram com um karma. Alguém que nasce diz assim: olha, eu tenho que passar por tudo aquilo que eu estou passando, porque essa é a minha sina. Na verdade, eu nasci para isso. E eu quero dizer que nessa noite, não, você não nasceu, quem sabe, para viver uma vida de sofrimento, de angústia, uma vida de depressão, uma vida amarga, uma vida dura, difícil, não. Jesus Cristo se manifestou para nos dar vida, e essa vida com paz, com alegria, com abundância, no nome de Jesus. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque se a gente pegar a história de Moisés, e a história de Moisés é interessante, eu não coloquei aqui na mensagem, no esboço da mensagem, mas nós vamos falar de alguém que quando nasceu, havia um decreto que os meninos tinham que ser jogados no rio Nilo, afogado. A sua mãe não jogou, porém a sua mãe o colocou num cesto e colocou ele dentro daquele cesto nas águas ali no rio Nilo. E a Bíblia diz que ele foi colocado nas águas e ele foi tirado das águas. Tanto é que a filha de Faraó, quando viu que Moisés estava ali, aquele menino, ela se apaixonou por aquele menino. E ela tirou das águas e ela deu um nome para ele, dizendo assim: olha, teu nome será Moisés, que quer dizer tirado das águas. Mas é interessante que as águas na vida de Moisés eram uma sina. Era algo que ele tinha que viver, e ele conviveu com um trauma, com um karma, se você assim pode entender, com uma perseguição de água na vida dele. Mas Moisés não se intimidou. Todas as vezes que as águas estiveram diante de Moisés, ele clamou a Deus para que Deus o desse o livramento e o abençoasse. Glória a Deus. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer? Seja mais claro. Eu quero dizer que tem muita gente que vive com um trauma, com uma sina, com um karma, dizendo: não, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque quando eu nasci, minha mãe disse que foi assim, foi assado. Olha, você nem sabe, pastor, eu tive trauma desde o ventre da minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe me contou, eu não vi. Aí falar que não viu, então não viu. Ele não viu. Então por que você vive com esse trauma? Eu tenho um trauma, pastor, sabe por quê? Porque eu quase fui abortado, você quase foi, mas você está aqui, você não foi. Você não foi. E tem pessoas que vivem com esse clima, vivem com esse trauma, vivem com esse karma, vivem com essa perseguição. Mas nessa noite Deus está dizendo: seja livre em nome de Jesus. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Imagina Moisés, quantas vezes Moisés não ouviu essa história? Quantas vezes Moisés ali, ou com a sua mãe, a Bíblia diz que a filha de Faraó deu a Joquebede, a sua mãe, para criar. E ela recebeu até dinheiro para criar o seu próprio filho. Quantas vezes Moisés sentou no colo da sua mãe, e a sua mãe dizendo: Moisés, Deus é contigo, varão. Olha, era para você estar morto, mas Deus me deu sabedoria, Deus me deu entendimento. Eu te coloquei num junco, num cesto, te coloquei lá, e agora até ganhar dinheiro para te criar, eu estou ganhando. Aleluia. Aleluia, porque Deus muda a história, Deus muda a situação. Deus muda a situação. E Moisés cresceu com essa história. Mas o que é que ele fez? Ele fez dessa história um trauma. E a história persegue ele, nós vamos ver aqui. A história das águas persegue. Olha, eu coloquei tudo aqui porque não está entendendo. A história das águas
persegue Moisés. Quem sabe se fosse um ou eu de você, a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Moisés saiu na frente, e a Bíblia diz que lá no capítulo 14 do livro, melhor dizendo, nessa passagem que Moisés saiu, a filha de Faraó pega Moisés do cesto, a Bíblia diz que ela tirou do cesto, deu para a irmã dele, que era Miriam. Miriam levou para sua mãe o criou. Sabe o que Moisés ouviu e viu nisso? Moisés viu a misericórdia do Senhor na vida dele. Amém. Eu estou dizendo, veja a misericórdia de Deus na sua vida. Pastor, tive uma vida desgraçada, terrível. Aí você está de pé, tem misericórdia de Deus na sua vida. Amém. Pastor, eu fui perseguido, eu quase fui morto, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu passei por isso e por aquilo outro, mas você está de pé, você está aqui, então tem misericórdia de Deus na tua vida. Tem gente que se junta, né, para contar quem sofreu mais na vida. Irmão, esses dias eu sentei com o pastor Sandro. O carro estava com o pastor Sandro e o Carlos. Eu não conto, vocês não viram eu contando meu testemunho completo, porque se eu for contar, ô sofrência. Tá filmando? Mas sem problema não. Outro dia eu saí com meu irmão, a gente foi para Portugal de férias e ele tinha vindo para cá, a gente foi para Portugal passar uns 3 dias. Aí a gente sentou, aí ele começou a contar um pouco da vida, ele começou a chorar e eu, de boa, assim, sabe? E ele, me perdoa, desculpa, rapaz, que sofrimento. Eu falei, rapaz, eu estou de boa, para mim passou, eu não sinto nada. Sabe por quê? Porque eu vejo a misericórdia de Deus. Aleluia! Porque alguém que o pai saiu de casa com 4 anos, a mãe morreu com 10 anos e criou sozinho, há pessoas que dizem que eu tenho trauma. Não é trauma. Porque eu não sou o mais nervoso lá de casa e meus irmãos, teve irmão que minha mãe tem 19 anos, então ele foi de boa. Mas ele é bem mais nervoso do que eu. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Mas o sofrimento. Aí eu sentei com o pastor Sandro e começou a contar. E o pastor Sandro é igual o Stephanie. Rico, não só perde para mim. Todo mundo aqui só perde para mim. Você pode contar qualquer piada mais alegre, pô. A Mili morre de rir. Aí eu descobri que segundo é o pastor Sandro. E terceiro é a minha esposa, Stephanie. Rir para qualquer coisa também. Ou o povo para rir fácil. Essa piada nem graça tinha, mas rir fácil. Mas o carro estava lá, riu também, porque eu fiz da desgraça coisas que eu possa crescer em cima delas. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Outro dia eu falei aqui no Dia das Mães, lá em casa é uma coisa. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É aquele dia, parece, que a gente está em luto. Como disse aqui a missionária. E eu, irmãos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não é que eu tenho um coração duro, não é que eu tenho um coração duro, não, eu sou manteiga. Mas eu vejo de outra forma. A minha alegria está no Senhor. Ele renovou a minha alma. Ele sabe, Ele conhece, Ele sustenta. Aleluia. E Moisés fez disso. Na vida dele, ele viu uma oportunidade dele crescer na presença de Deus. Ele viu a misericórdia de Deus na vida dele. Quando ele sai do Egito, Moisés sai com o povo. E eu vou entrar aqui nas coisas profundas. Se você for um camarada que gosta de Bíblia, você vai seguir meu raciocínio e você vai se alegrar. O povo sai do Egito. Aí a Bíblia diz que o exército de Faraó está atrás deles, no capítulo 14. Aí a Bíblia diz que o povo se reúne. Aí vê, o povo sai, Faraó atrás com o seu exército. De repente Moisés dá de cara com o mar. Água na vida dele, o mar. Aí o povo se reúne, olha para Moisés e diz: Moisés, foi por falta de cemitério, foi por falta de catatumba, foi por falta de buraco, foi por falta de areia que você nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto. E a Bíblia diz que o povo se revoltou contra Moisés. E Moisés, o que ele faz? Ele clama a Deus. Ele clama a Deus, sabe por quê?
Porque quando essas perseguições, quando esse espírito maligno nos persegue, quando esses pensamentos diabólicos, quando esses traumas, esses karma, essas situações que nos perseguem, chegam até nós devemos clamar a Deus. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Com a vara, aponta, toca, não sei, vai, profetiza, porque essas águas vão se abrir e você vai passar pelo meio delas. Aleluia. Deus, glória. Agora entenda uma coisa, a Bíblia diz que quando Moisés apontou para o mar, a Bíblia diz que Moisés estendeu a vara sobre o mar. Ou se tocou no mar, no céu, não estava lá. Eu não pisei naquela água, mas o Nilson pisou na lama do dilúvio. Mas, piada dessa graça. Eu não estava lá, mas agora imagina Moisés. Se Moisés fosse um camarada que tivesse trauma das águas, a Bíblia diz que o mar se fez, abriu, o sopro de Deus veio de lá para cá. O povo estava desse lado, a multidão estava desse lado, e a Bíblia diz que quando Moisés estende o cajado, a vara ao mar, a Bíblia diz que veio de lá o sopro de Deus, veio abrindo, veio abrindo, até chegar diante do povo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que a bênção de Deus está vindo aí. Ela está vindo aí para mim e para a tua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. A bênção de Deus está vindo aí e a gente não se percebe. A Bíblia diz assim que Deus está nos abençoando. Nós veremos a bênção de Deus. Dá para cair, não. Vamos fazer igual o menininho. Cai! Pensa que na quarta-feira tem caído, né? Quarta-feira aqui não foi um cai, foi Deus libertando. Foi pensa aqui quarta-feira. Deus fez uma obra aqui de libertação grande aqui na igreja. Foi tremendo. O Nelson não estava aqui. Quarta-feira venha, eu vou orar por você. Se você não cair, eu te derrubo. Aí se abriu. Agora, quando se abre, Moisés, se ele fosse um camarada que tivesse pânico de água, ele não colocava o pé. Ele não avançaria, porque as águas se abriu. Imagina você passar pelo meio de um mar, de um oceano, olhar aquelas águas do lado, do outro, e passar ali, mas ele estava curado, ele estava sarado do trauma dele, ele não tinha mais aquele trauma, ele não tinha mais aquela perseguição na mente dele, ele estava curado, e quando a gente é curado, irmãos, nós avançamos, nós conquistamos, aleluia, glória a Deus, nós conquistamos. Moisés viu o livramento do Senhor, glória a Deus, aleluia. Moisés viu o livramento, ele viu que Deus abriu o caminho, ele viu que Deus estava ali naquele caminho, ele viu a mão de Deus no meio daquelas águas. É interessante uma coisa, eu estava fazendo essa mensagem e de repente me veio um estalo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, Jesus falou assim, a gente conhece tanto esta passagem, que a gente já lê assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Mas eu quero dizer para você, eu estava meditando nessa passagem, eu estava fazendo essa passagem, eu estava meditando e ouvindo, eu falei, olha que coisa interessante. Jesus falou: eu sou o caminho. E durante essa mensagem eu vejo Jesus sendo um caminho, ele sendo a verdade e ele sendo a vida. Vamos aprofundar. Se você ler rápido, você vai pensar que Jesus está mostrando o caminho, ele está dando direção ao caminho, ele está dizendo assim: olha, eu conheço o caminho, mas Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho. Vou te falar de novo. Sabe, a tua caminhada,
a caminhada do povo de Israel, Jesus está dizendo: eu sou a terra que você pisa, eu sou o caminho da tua estrada, eu sou a direção dos teus passos, eu sou o chão que você está pisando, eu sou este caminho. Jesus está dizendo que a partir do momento que você se entrega para Ele, Ele vai ser o caminho da sua vida. Aleluia. E tudo que acontecer no caminho é caminho, Ele está no caminho, Ele é o caminho, é dele. Aleluia. Pastor, até a morte do meu filho, quando nós estamos na direção de Deus, tudo que estiver no caminho é caminho. E Jesus é o quê? Então tudo que aparecer no caminho é caminho, é Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: Ele é o caminho, andar em Jesus. Glória a Deus. Entenda, eu não estou dizendo que Jesus é o chão, que Ele está lá embaixo, que não. Ele é o chão, o caminho que nós devemos andar. Ele é o caminho, andar nele. Nele, tudo que se apresentar no caminho é Jesus. Olha o mundo de maneira diferente. Eu não estou dizendo aqui, e preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui que você não cria situações suas. Eu não estou dizendo aqui que aquela pessoa que não conhece a Deus, que não entregou a sua vida para o Senhor, o que acontece foi Jesus, tudo é Jesus. Não, mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, o teu caminho, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o caminho é a direção. Jesus é a direção da nossa vida. Jesus é a direção da nossa vitória. Glória a Deus. Se quiser abrir, Paulo, a porta aqui, abrir a janela, dá para entrar o ventinho, dá para cá. Abre aí, Sebastião, ajuda aí. Aí abre aqui, abre lá, porque está chovendo. E aí dá um... Abre as duas janelas lá. Abre essa porta também, Sebastião. Isso. E abre as duas janelas. Amém. Assim vai correr um ventinho lá de fora para aqui para dentro. Está abafado, está chovendo lá fora. E como é a hora da mensagem, menos barulho vai dar para fora, não tem problema. Irmãos, isso não é maravilhoso a gente entender isso? Isso não dá um alivio na nossa alma? Eu estou falando coisas profundas. Para falar coisas profundas, eu não vou estar falando aqui gritando, não. Eu estou dizendo, quem está com Cristo aqui? Quem está nele? Quem busca a direção dele? Então tudo que aparecer no caminho, é Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E isso é confortador. Isso é ajudador. Isso nos deixa com a paz. Porque se você não procurar, se você não desviar do caminho, tudo que estiver no caminho é caminho. Agora abre mesmo, escancara ali, ó. Deixa escancarado, a duas lá, a de lá também, tira a coisa lá, deixa bem escancarado para correr o vento, senão não. Isso. Escancarado, que é para o vento bater de lá e entrar aqui e dar um refrigério na nossa careca, na minha pelo menos. Abre mesmo, deixa bem aberto, Paulo. Isso. Vai lá, já dá uma mudança aí. Glórias a Deus. Quando eu entendi isso hoje à tarde, irmãos, me trouxe uma paz à minha alma. Aí esse foi o capítulo 14. No capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Mara. No capítulo 15, ele vai para um lugar chamado Mara. Aquela multidão não tinha água para beber. O povo estava com sede. E mais um problema de Moisés era água. A Bíblia diz que o povo se reuniu para apedrejar Moisés. Por quê? Porque o povo não tinha água para beber. E mais uma vez a água se torna um karma, uma perseguição, uma luta na vida de Moisés. Eu não sei o que tem perseguido a sua vida. Eu não converso com todo mundo. Algumas pessoas eu até sei. Mas chega uma hora que nós temos que mudar isso.
Chega uma hora que nós temos que nos posicionar e dizer: olha, basta, se você não sair, eu vou passar por cima, porque faz parte do caminho. E eu não vou cair, eu não vou ficar desanimado, eu não vou parar por causa disso. Moisés, não tem água, o povo está com sede. Havia poços e poços de água, mas a Bíblia disse que as águas eram amargas. Amarga. Eu quero dizer algo para você, sabe, o amargo faz parte da nossa vida também. Aleluia. A vida não é só doce, doce, doce. A vida é doce, vida é mel. Um pedaço do céu. A vida não é só doce, doce não, Diana. A vida tem momentos amargos. Mas quando os momentos amargos chegar, o que é que você vai fazer? Você vai largar? Você vai abandonar? Você vai desistir? Não. Moisés viu, Deus, o povo se reuniu para apedrejar Moisés. E Moisés, mais uma vez, Moisés clama ao Senhor. Aleluia. Clama a Deus. E Deus fala assim: Moisés, olha, tem umas madeiras aí, tem uns paus, tem umas pés de árvore aí. Pega, corta e joga essas madeiras dentro da água. E a água vai tornar doce. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos a Deus, Deus vira um amargo doce. Deus transforma a nossa vida. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Aleluia. Deus faz isso. Glória a Deus. Fale quem quiser falar. Critique quem quiser criticar. Mais um e eu termino. Mais um e eu termino. Moisés viu a doçura de Deus. Moisés viu o cuidado de Deus naquela situação, transformando a água amarga em água doce. Aleluia. Em água doce. Não tem pessoas que dizem assim: olha, eu sou assim amarga. A palavra amara quer dizer amargo. Mas, ai pastor, quem tem esse nome quer dizer que é amargo só se for bobo. Porque não tem nada a ver. Tem gente que é assim, que diz, mas tem gente que pensa nisso. Eu me baseio pelo meu nome. Meu nome tem 9 letras, e as 9 letras são 9. Ou meu nome quer dizer isso, aquilo, outro. É por isso que eu sou assim, Deus. Eu acho assim por causa do meu nome. Quem já viu essas pessoas pensar assim? Aquela teologia, né, das maldições, quebra de maldições. Qual é o teu nome? Meu nome. Qual é a tua data de nascimento? Eu não sei qual os nomes que tem por aí, mas tem nome que as pessoas, meu Deus. Diego. Não. Deus transforma qualquer situação amarga, Deus transforma doce. Deus muda o quadro. Moisés viu o cuidado de Deus e nós veremos o cuidado de Deus na nossa vida. Há cuidado de Deus sobre nós. Queira pessoas falar ou não, irmãos, há cuidado de Deus. As pessoas hoje, e é mais um e eu vou encerrar. As pessoas hoje, eles estão, sabe, tipo assim, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, sabe, irmãos, eu estava conversando comigo e o Nelson a respeito do número da besta 666. Pastor, mandou a mensagem? Não, está dentro, calma aí. 666 na testa ou nas mãos? Eu estava explicando para o Ivo, para o Nilson, para o Nelson, que há uma linha teológica, e eu estou quase pegando essa linha teológica, que a marca da besta, irmão, será na testa, nas mãos. A testa fala de pensamento. Nós somos as pessoas que pensamos e agimos com as mãos. Nós pensamos com o cérebro, com a nossa cabeça, na testa. E agimos com as mãos. Agimos com as mãos. Então eu vou dar um toque para você. As pessoas aí fora dizem assim: olha, tem 3 coisas que não devem se discutir: religião, futebol e política. Religião deve se discutir sim.
religião quer dizer religar. Toda religião é alguém querendo se religar a Deus. É alguém buscando a Deus. Tem religião errada? Tem. Nós estamos numa igreja evangélica. O nosso Deus é Jesus Cristo. Eu respeito quem tem Deus como vaca, como rato, como qualquer outra criatura. Eu respeito quem tem Deus como qualquer outra coisa, mas o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Só que tem um porém. Entenda isso. O mundo aí fora está querendo tirar a autoridade bíblica. O mundo aí fora está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, mudada, transformada. Quer dizer, que não existe uma verdade absoluta. A verdade, ela é relativa. Você tem a sua e eu tenho a minha. Você tem que calar a boca, você não deve falar nada para mim. Você tem a sua, eu tenho a minha. É isso que as pessoas aí fora estão fazendo, principalmente no Brasil. Não, olha, é proibido falar de Jesus em alguns lugares agora. Porque se eu não quero ouvir de Jesus, você não pode falar. Quantas pessoas eu vejo no TikTok, não sei o quê. Irmão, não consigo morar no Brasil, não. Não consigo. Eu já estava morto no Brasil, sinceramente, estou preso. Pastor, eu sou crente, irmão. Mas eu tenho um limite de paciência. Meu Deus. Às vezes eu fico falando, se eu tivesse me dado esse pregador aí, eu não sei não, acho que eu pegava esse camarada aí. Pastor Nilson é mais paciente, eu não sou não. Às vezes eu sou, e às vezes não sou. Então não me teste, porque eu não sei quando é que eu vou ser. Aqueles camaradas pregando na rua, e aqueles pessoal lá, cara com a boca, não sei o quê, de Jesus que nada, quem já viu isso? Não é só eu que vejo. Mas se você não quer ouvir, cai fora, a rua é pública. Aí são todo lado, meu irmão. Só que esse pessoal luta jiu-jitsu, né, Marcos? Cadê o Pito? Kickboxer. Não, hoje dá medo. Mas eu não sei, eu não aguento uma coisa dessa. Eu já apanhei evangelizando, eu não revidei, tá? Então eu não sei quando é que eu vou estar muito bem espiritualmente. Porque se eu não tiver, irmão, se o demônio não correr por oração, não vai correr por outra coisa. Agora se o cara souber brigar, coitado de mim. O pastor diz isso não, a gente é exemplo de calma, de paz, calmaria. Eu estou falando que não aconteceu. É uma hipótese. Mas veja bem, as pessoas dizem assim, olha, não é para falar de religião, é proibido. Só que tem um porém, irmãos, não esqueça uma coisa. A primeira morte aconteceu por causa de um culto, de 2 cultos. Caim e Abel foram oferecer sacrifício para Deus. Não, porque eu posso cultuar Deus de qualquer jeito, e você não pode falar nada. Eu posso ir para a igreja. Eu não sei quem colocou aí. Eu posso. A minha igreja ela é liberal. Ela pode fazer tudo na minha igreja. E você não pode falar nada. Ou a minha igreja, me perdoe quem tem, eu dei aula terça-feira para os batizantes. E eu expliquei. E eu falo aqui na igreja. E nós temos parentes homossexuais. E houve a pergunta e eu expliquei, o homossexualismo é um pecado como todos os outros. Aí o homossexual diz o quê? É um pecado. Mas eu não posso falar que é pecado. A minha Bíblia diz que é. Não, mas a Bíblia diz que é. E aí? Não, mas agora existem igrejas que a Bíblia está ali e a igreja são igreja, me ajuda aí, inclusiva, onde o pastor é casado com o pastor, onde a pastora é casada com a pastora. Não, mas você sabe que existe isso, está cheio no Brasil.
Olha, pastor, eu estou com raiva do senhor agora, porque eu tenho amigos homossexuais, são uma coisa mais... Irmãos, os homossexuais são pessoas muito legais, muito boas. Tá filmando, filma mesmo, lá na frente de casa. Não tem que ser ignorante não, eu tenho que ser mais calmo um pouco. Gente, os homossexuais quando chegam aqui são muito bem tratados, é ou não é, igreja? Eu estou falando aqui porque eu não sei se alguém aqui é. Porque se eu souber que você é, eu não vou falar isso, que eu não vou deixar você em maus lençóis. Eu tenho ética. Porém, quando você estiver chegando, aí eu vou na sua casa, você vai ter intimidade, e ali eu vou com a paz, com a misericórdia, com todo o amor do mundo, sem te escandalizar, sem deixar você chateado, para dizer assim, minha querida, meu querido, vocês não vão se agradar, eu te mostro da Bíblia, mas ele te ama. Aí eles querem que você não pode proibir. Aí o que acontece? Quando Abel fez um sacrifício e um culto para Deus, e Deus se agradou, a Bíblia diz que Caim também fez o culto. E a Bíblia diz que Deus não se agradou do culto de Caim. Então tem religião, tem pessoas que Deus não se agrada, tem cultos que Deus não se agrada. E isso lá na frente acontecerá. Sabe por quê? Porque a obra na mente é encucar na cabeça de todo mundo aí, olha. A gente, meu Deus, eu não consigo ver televisão no Brasil. A televisão do Brasil é 2 comercial, 3 comercial, é 2 mulheres se agarrando, se beijando, um homem em casa e tal, encucando na cabeça do teu filho. É Deus, é verdade. Aqui na Suíça você vê, encucando, é normal. Olha, aceita na tua testa, é normal. Aceita na tua mente, no teu coração, aceita, é normal, aceita, engole pela boca. Está aqui diante de você, pedra mole e água dura. Tanto bate até que fura. Sabe o que acontece? Aí vai ter crente aqui, missionário, pastores. Pastor, é devagar, pastor. O amor de Deus é maior. Tem que ler a Bíblia pelos olhos de Jesus. Jesus falou no princípio, Deus criou macho e fêmea. Glória a Deus. Oh, Deus é bom. Eu recebi pessoas em casa, os primos da Esther. Me desculpa, os paulistinha. Mônica segura a onda. Minha sogra também. A irmã vai falar, tá mal de paulista. Casei com uma. Vai ficar lá, pagar a língua. Vieram passar uma semana em casa. Ele tem 2, é engenheiro químico, engenheiro. Como é que é? Imagina, pastor Luiz. Informática. Ela, advogada, e está fazendo não sei o que, bacharel, não sei o que aqui em Londres para ser juíza. Japonesa. Original-se desoriginaliza. Quem desoriginalizou foi um desoriginalista que fez uma grande desoriginalização. Entendi tudo. Ai, ateus. Não creio em Deus. Eu falava, aí fui passear com eles. Aí eu deixava a dona Ela e a Esther. Aí eu bati, falei. Aí entrou nesse negócio de homossexualismo. Ah, não, mas sabe, aí tem tudo uma coisa boa. Não, mas lá nas escolas tem que ter essas aulas de sexo que a gente vê que tem. Não, mas tem um lado bom, veja bem, não sei o quê. E irmãos, eu bati de frente com eles. Eles com o original, porque se desoriginaliza, porque já está desoriginalizado, e eu com o nordestinês. Aí eu não aceito não, isso não. Esse negócio aí não é 10 não, né? Isso é coisa do cão! Vocês sabem, né? Mas veja bem, a Bíblia diz que aceitarão a marca na cabeça, na testa, no cérebro, e depois falando com as mãos, porque é com as mãos que nós fazemos os trabalhos para Deus. É com a mão que nós trabalhamos. A Bíblia diz que as nossas mãos é que trabalham, as nossas mãos é que agem. Aleluia. Então quando as pessoas ouvem, daqui a pouco não, está tudo bem. Irmãos, olha, as pessoas falam assim, pastor, isso vai acontecer com as suas filhas. Não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Mas se porventura eu vou amar do mesmo jeito, mas vou dizer, vai com fé.
pastor, que dureza. Eu não vou falar assim, não, é claro. Mas você conta até o último momento, irmão. De vez em quando eu chego na escola, eu falei para a Michele, cara, eu não sou dura, eu sou tranquilo. Mas eu falo, olha, explico. Porque a menina se agarra, é normal, a menina anda agarrada, a menina dá beijinho, a menina é assim, é a menina. Agora se tiver um homem assim, cuidado. Ele anda agarrado. Né? Eu falo assim, ó, se essa menina vir, cabelinho lindo, falo, manda parar na hora, porque assim está acontecendo nas escolas, irmão. Os homens que têm já estão meio. Eu não sei porquê, eu estou respeitando, os homens sexuais quando acham que tem, não todos não, porque tem os homens descobertos, tem os homens que não param lá. Aquela postura, né? Aí lá no trabalho, todo mundo lá, virou. Aí nas festas começa, 1, 2, quando toma 2, aí já mostra quem é, né? Aí fala assim, olha, eu não chamo mais José Maria, agora é Maria José. Sai pra almas, Né? Depois que tomam as 2, mas eu falo, abra os olhos, não aceite. Você está brincando? É normal na sala da Michele, irmãos, isso não existia antes. É normal na sala da Michele, exemplo, ter 24 alunos, ter mais ou menos 16 meninas, e a metade dizer assim, eu sou lésbica e eu gostaria de fazer, de ter relação com menina. É normal isso? Não é normal. Não é normal isso tudo. Então a gente tem que entender. A gente tem que proteger os nossos filhos. Amém? Amém. Eu volto aqui para o texto para encerrar meu motivo. A Bíblia diz que no capítulo 17, a Bíblia diz que não havia água. E Moisés, o povo clama a Moisés mais uma vez lá em Meribá. E Deus fala para Moisés, Moisés, bate na rocha. E Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha. Moisés viu o milagre de Deus. Moisés viu o milagre de Deus. Deus manda Moisés bater na rocha. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, e a rocha era Cristo. Aleluia. Porque estava no caminho, a rocha fazia parte do caminho, e no caminho há milagre, no caminho há proteção, no caminho as mãos de Deus abençoando. Deus, é verdade. No caminho tem. No caminho Deus faz milagre, no caminho Deus faz coisas grandes. Aleluia. Ele viu o milagre pela primeira vez, mas a Bíblia diz lá no capítulo 20 de Números, a Bíblia diz que mais uma vez o povo teve sede, e olha a água perseguindo Moisés. E a Bíblia diz que agora Moisés estava triste, porque a tristeza, a amargura, sabe, o medo, o desânimo impede de a gente ver a glória de Deus na nossa vida. Aleluia. Moisés tinha perdido a sua irmã Miriam. E ele estava triste, ele estava aflito. E mais uma vez o povo chega para Moisés e diz, Moisés, nós queremos água. E não tem água para beber. E aí como Moisés disse assim, mas vocês não respeitam nem meu momento de luto, nem meu momento de dor, nem meu momento de angústia. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Moisés agora, na primeira Deus falou, Moisés, bate na rocha. E ele bateu 2 vezes. E ele bateu e saiu água. Na segunda vez, Deus falou para Moisés, Moisés, agora fala com a rocha. Fala com a rocha. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando nós somos novos na fé, Deus manda a gente fazer algumas coisas estranhas. Mas quando a gente está maduro, Deus manda só a gente falar. Deus manda a gente fazer coisas mínimas, coisas, sabe por quê? Porque você já tem conhecimento de Deus. Você já teve experiência com Deus. Você sabe que Deus é poderoso. Você sabe que Deus existe. Você sabe quem é Deus. Você já viu o agir de Deus na sua vida. E aí Deus manda você fazer coisas mínimas. E o milagre vai acontecer.
as coisas vão acontecer. Você já viu esses pastores mais antigos? Os pastores novos, quando vão fazer alguma coisa, ele faz aquele estragalhaço todo e tal, igual eu faço aqui, para tentar chamar a atenção dos irmãos. Mas os pastores mais antigos não. Ele chega na calma, na calmaria, na simplicidade, mas as coisas de Deus acontecem por quê? Porque eles têm maturidade com Deus. Ele tem vida, vivência com Deus. E era o que Deus estava falando para Moisés: Moisés, você tem vivência comigo, Moisés, você tem vida comigo, você já viu os meus milagres, você já viu o meu agir. Acalma, te acalma, sabe por quê? Porque o milagre vai ser feito. Aleluia. O milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que Moisés, no desespero dele, Moisés bate na rocha, feriu a rocha 2 vezes. E a Bíblia diz que a rocha é Cristo. Irmãos, olha que coisa linda. A Bíblia diz que a rocha, olha que a Bíblia é coisa de quem tem que crer. A Bíblia diz que a rocha ia rolando atrás do povo de Israel. Onde o povo ia, a rocha ia atrás. E quando o povo queria água, era da rocha que saía. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Jesus Cristo não é só o caminho, Ele é o universo. As pessoas têm o costume de dizer assim: olha, o universo conspira contra mim. Não, o Senhor, Ele é tudo, Ele é o caminho, e o universo não conspira. Deus não conspira contra você, mas a favor de você. Amém, aleluia. A favor de você. Ao nosso favor. A Bíblia diz que Moisés bateu, e aquilo indignou, doeu no coração de Deus. E Deus falou: Moisés, esse povo não entrará. Eles beberam água, saiu água da rocha. Mas Deus falou: esse povo que você guiou num caminho, pela murmuração, eles não vão entrar. De 20 anos para cima, quem saiu do Egito não vai entrar. Vão peregrinar no caminho, no deserto. E depois de 40 anos o povo entrou. E Moisés não entrou em Canaã, porque ele bateu. No último momento de Moisés ter que guardar tudo que ele fez, todo o seu trauma, tudo aquilo que ele passou diante dele, as águas se abriram. As águas tinham que se abrir porque Moisés estava diante delas. Aleluia. Mas no último momento, ele deixa a raiva, o trauma, a dor invadir o coração e ele bate. E a Bíblia diz que Moisés não entrou em Canaã, ele viu de longe. Cuidado, não murmure, não se desespere. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte, olhou Canaã de longe, contemplou Canaã. É linda, é bela, e não entrou. A Bíblia diz que ele morreu e Deus recolheu o seu corpo. Ele não entrou numa Canaã terrestre, mas ele entrou numa Canaã celestial. Aleluia! É Deus, glória. E como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus teve na sua transformação, na sua transfiguração, estava lá Pedro, João, a Bíblia diz que ele estava conversando com Moisés e Elias. Quer dizer, Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas entrou na Canaã celestial. Aleluia. Na Canaã celestial. O que Deus tem guardado para você é maior do que você pensa. Põe de pé em nome de Jesus. Amém. O que Deus tem guardado para você é maior do que você pensa. O que Deus tem guardado para você é bem mais profundo, é bem maior do que você pensa. A única coisa é você saber andar no caminho e vencendo todo esse trauma que tem perseguido a sua vida.